No vídeo de hoje eu vou mostrar, né, como animar esse cogumelo dentro do Blender ali, pensando, né, na construção ali dos bones, do rig dele, que é o que vai controlar o personagem e possibilitar, né, da gente fazer a animação, criar movimentos interessantes ali dentro. E esse personagem já é um personagem que tem aqui no canal que eu fiz. Tem um outro vídeo onde eu mostro como você modelar, né, começar fazendo essa modelagem, construir esse personagem do zero a partir de uma imagem. E aqui vou mostrar como animar ele. Então, fique à vontade para conferir o outro vídeo para ver como é que você constrói ele, caso você queira fazer ele do zero também. Então, bora pro vídeo. Então, a ideia aqui é começar a fazer a animação desse personagem bem simples, né? Do outro vídeo que já tem aqui no canal. E aqui não é só para demonstrar como vai ser mais ou menos o processo, mas a gente vai criar esses ossos aqui, né? Que é o que faz a gente conseguir movimentar o personagem. Então, para a gente conseguir animar, né, fazer qualquer animação aqui. Então, só para demonstrar rapidamente, né, eu posso fazer ele andando, então coloco uma perna para frente, outra para trás, toda essa movimentação, né, dando um tchauzinho, você anima ele. E um principal aqui para você movimentar ele, né, de lugar. Aí também outro controlando só partes específicas, né, como o chapéuzinho. Aqui todo o corpo também. Aqui ó, você vai conseguir mexer a perna. Claro que aqui, né, é um rig que bem simples, bem simplificado, né, não é um personagem complexo, não tem tantas partes, né, como seria um personagem mais real, ou um personagem humano, né, na verdade. Então, bora lá que vou te mostrar passo a passo como você começar a fazer esse rig aqui, para então você conseguir fazer a animação aqui, pensando aqui na timeline e gerar o movimento que você quiser, né. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é já deletar isso daqui, pra gente começar do zero aqui, né? Então eu tenho aqui o personagem pronto. Se você seguiu o outro tutorial, se tem algo parecido. E também, né, tem disponível aqui para download. Eu vou deixar na descrição e num comentário fixado. Aí eu vou deixar um link que puxa direto lá pro meu site, que lá você vai conseguir baixar ele pronto, o personagem e com o rig também, né? Caso às vezes você esteja um pouco perdido, vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas caso contrário, se quiser fazer o seu aqui, bora lá. Então, já deletei o rig, vamos começar com adicionando ele aqui em add, né? Aqui em add, né, é onde se adiciona qualquer coisa, né? Lá na modelagem já mostrei um pouco disso, né? Mas plano, cubo, quadrado, qualquer coisa, né? Quando você começa, basicamente é ali que você dá o início. Então é aqui em armature, aí single bone, até que o próprio Blender ele já tem algumas versões prontas, né, de rig. Por exemplo, aqui é de um humano, um personagem humano, né? Então ele não vai funcionar tão bem para o nosso personagem, né? Porque totalmente, por mais que você já até pode, né? Vou ajustar aqui a posição de tudo. Os pés ali, opa, os braços também. Mas como o personagem é muito estilizado, né? É um formato totalmente diferente, não vai ficar muita informação aqui, né? Mas se você tiver com um personagem mais humanoide, né, vamos dizer assim, você pode usar essa base já para não precisar sempre construir do zero um novo controlador, né, um novo rig. Então, vamos fazer um do zero aqui. Adicionar um single bone, que é apenas um único. E já vamos, toda hora ele some, né? Toda hora ele fica invisível, né? Ele tá ali dentro do nosso personagem. Eu quero sempre ver esse bone aqui. Então a gente vai vir aqui, né, nas configurações do objeto e procurar ver visibilidade. Não, visibilidade não. Aqui é a viewport display. E marcar essa opção aqui in front, né? Para ele sempre ficar à frente. Então ele tá ali dentro, mas ele sempre vai estar visível, né? Independente se tem algum outro objeto cobrindo ele, né? Então ele ainda tá visível ali. Se eu desmarcar, ele vai se esconder de novo, né? Mas deixar in front, porque a gente sempre vai precisar ver esses ossos para conseguir controlar eles e modificar, né? Então vamos deixar aqui na câmera frontal, né? Apertando 1 do teclado numérico. 3 você vê a lateral. 7 você vê de cima, né? Isso é padrão do Blender. Tem até outro vídeo aqui no canal mostrando o básico do Blender também. Fique à vontade para conferir. Mas vamos aqui começar então.
aqui eu vou começar a criar ele, entrar em modo edição aqui do osso, né, do bone. E vamos fazer algumas variações aqui. Eu vou marcar X aqui para espelhar, né? E aqui dentro do Blender a gente sempre usa o E para dar extrude, né? Para puxar e criar o novo a partir de um objeto que já existe, né? Então fazer algo parecido. Mas como eu quero já fazer espelhado, vou dar um Shift E, né? Ao invés de ser só E, fazer um Shift E para ele já criar para os dois lados, né? Automaticamente. Então vou puxando. Isso só nesse do meio aqui, né? Que depois, ó, se eu conseguir fazer aqui com o E aqui, ele já vai puxar automático lá, porque tá espelhado aqui, né? Se você marcou ali. Então, daí agora que eu dei o Shift E aqui nesse do primeiro, é só eu puxar o resto aqui, mais um Shift E, pegar aqui uma dobra do braço e o final da mão, como se fosse ali, né? Do punho do personagem. Agora eu vou dar mais um Shift E aqui para puxar para a perna aqui, fazer os membros da perna aqui para baixo e aqui. Bem simples, né? Ah, vamos fazer mais um. Deixa eu ver. Mais um aqui para cima. E mais um aqui para controlar o nosso chapéu. Porém, o que acontece é que eu quero lá na frente. Não, vamos deixar lá para frente isso. Vamos fazer por partes aqui. Bom, ele já está todo alinhado, né? Mas se ele tivesse, por exemplo, para cá, nosso bone, você teria que, né, selecionar tudo com A, dar o G aqui padrão de movimentação, Y aqui para achar aqui. Vamos colocar a visão de lado aqui para eu só enxergar. Ah, se tá tudo alinhado, tá certinho. Se o braço, né, dar um exemplo rápido aqui, tivesse assim, né, tem alguns personagens, às vezes modelou, ele ficou tortinho. Você pode vir aqui, né, a mesma coisa aqui, e acompanhar aqui, deixar tudo alinhado, né, os ossos ali, para ele ficar dentro do corpo, né. Então, esse processo. Então, o nosso Bones aqui já está pronto. Se você for até aqui em... Opa, deixa eu explicar isso aqui. Tem Object Mod, né? A gente estava em Edit para criar, né? E fazer mais. Mas aqui em Pose é onde a gente cria a nossa animação. Então, deixa eu tirar o nosso personagem aqui só. Aí, então, aqui eu faço a animação, né? Então, controlo aqui os braços, controlar esse outro, as pernas, né? Aqui, aqui. Então, vou salvar aqui no primeiro quadro. Lá no final, com ele fazendo esse movimento aqui. Então ele vai fazer isso, ó. Vou dar o play e faz esse movimento. Já automático, olha, dentro da animação, né? Porém, então agora falta só a gente... Viu como é bem simples, né? Tô fazendo tudo aqui no ao vivo, vamos dizer assim. Tô gravando e já explicando ao mesmo tempo. É bem rapidinho de fazer essa etapa. Então, é bem simples também, né? Agora vamos assimilar, né, o controle dos ossos para que o personagem obedeça a ele, né? Antes disso, eu só quero fazer mais um osso extra aqui. Então, eu vou dar aqui... Vou pegar qualquer osso aqui, pegar esse aqui que está mais retinho, dar um Shift D apenas para copiar ele, né? Ou você pode vir em Add, um Single Bone, né? Um Shift A ali, né? Mais fácil até. Comando Shift A, fez ali o osso. Opa, aqui. E vou posicionar ele aqui em um lugar fora do nosso personagem. Eu quero que esse osso aqui seja o principal, né? Que vai... Para eu conseguir movimentar o personagem, todos esses ossos aqui obedeçam a esse osso aqui, né? Então, na hora de eu movimentar, ser mais simples, né? Porque, por exemplo, ó, esse osso aqui controla todos que estão conectados a ele ali, né? Durante a animação. Aqui é a mesma coisa, ó, a perna obedece ali esse osso principal da perna. Mas eu quero que todos os ossos obedeçam esse aqui, né? Porque a hora que eu movimentar esse aqui, o personagem saia do lugar. E aí sim eu faço as animações secundárias ali, né? De movimentação do corpo e tal. Então, é o básico, né? Até para personagens 2D vai ser interessante você sempre ter ossos extras, assim, que façam assim, um controle mestre do personagem, né? E então, né, como que faz obedecer ali, esse osso obedecer aquele? Simples, né? A gente vai selecionar aqui
o principal aqui que controla todos esses de cima aqui. Segurando o Shift, selecionar o nosso osso principal e dar Ctrl P. Ctrl P para a gente fazer ele make parent, né? Que seria tornar parente, para que ele obedeça aquele osso. Conectado é quando ele está conectado, como é o caso aqui, né? Ele ficar preso um no outro, eu não quero, né? Senão ele vai grudar lá. Eu quero apenas que ele obedeça a ele, então é keep offset, né? Mantendo sem conexão ali, né? Então, ó, já fez esse tracinho aqui, dizendo que ele obedece a ele. Então agora, se eu for lá em animação, todos aqueles ossos de cima, ó, estão obedecendo esse osso principal. Então, ó, se eu aumentar de tamanho, rotacionar ele, ó, todos os outros vão acompanhar. Então, facilita bastante. E o mesmo para os de baixo, né? Deixa eu até ver. Posso selecionar os dois aqui e selecionar esse do meio para ele obedecer o do meio aqui. E o mesmo esquema, keep offset. Aí agora eles obedecem esse osso aqui. Vamos ver lá. Isso, ó. Agora todos esses ossos ali obedecem a esse. E como esse aqui obedece a esse, automaticamente na hierarquia aqui, tudo é controlado por esse principal aqui. Aí. Tá, agora vamos pro fazer o nosso personagem obedecer aqui esses ossos aqui. E é muito, muito simples também. Eu vou selecionar o personagem aqui, o seu modelo que você tiver aí. Em seguida, Shift. Shift sempre vai, né, para selecionar mais objeto. Então eu vou pegar Shift aqui e Shift aqui nos ossos aqui. Selecionou tudo, os dois. Sempre nessa ordem, né? Esse aqui, em seguida, o que você quer que obedeça. Então, por exemplo. Então, Shift aqui, aquele ali. E aquele Ctrl P para fazer parent também, né? Para tornar parente. Para que ele obedeça aquilo lá. E vamos ver aqui as opções. Aparece 1 milhão de opções, né? Como eu quero que ele funcione como o controlador, né? Como se fosse os ossos. Tem aqui o Bone, mas eu teria que configurar cada osso aqui para cada parte individual. Existe aqui uma opção que vai fazer automático para a gente, né? Então, aqui em Armature Deform, você vem aqui em Which Automatic Wags, né? Então ele vai controlar automático, assimilar cada parte. Então esse ossinho aqui com esse pedaço específico da perna, esse ossinho aqui com essa parte específica do braço. Vamos fazer um teste, né? Que às vezes fica bom, às vezes não fica tão bom assim, mas só fazendo e testando aqui. Então vamos em pose e vamos ver o que acontece. Olha, já tá, pelo menos o principal já grudou em tudo, né? Ó, funcionou bem. Ó, dobrando a perninha certinho. Automático, né? Ele não, sem muito esforço. O braço a mesma coisa. E agora falta o nosso chapéuzinho, né? O chapéuzinho é a mesma coisa, só que aqui eu vou fazer um pouco diferente, porque se eu der aqui Ctrl P automático, vamos entrar lá em Pose Mode. Ó, tá controlando, mesma coisa, né? Agora tá junto. Porém, o que acontece, ó, que quando eu giro esse osso aqui, ele deforma. Porque provavelmente, como ele foi automático, esse osso aqui controla todo aqui, esse pedaço do chapéu. E esse ossinho aqui que pegou um pedaço do chapéu, provavelmente está controlando aqui essa parte de baixo também. Por isso que ele fica com essas deformações, né? Mas isso é bem, bem simples de resolver. Para não fazer nesse esquema, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou entrar aqui em edição, modo edição, selecionar o osso que eu quero que controle apenas o chapéu, selecionar ele. Com ele selecionado, a gente volta ali para o Object Mode. Agora aquele mesma etapa. A diferença aqui é que ao invés de eu vou dar o Ctrl P ao invés de ser automático, eu vou selecionar Bone, porque fazendo isso, ele vai obedecer apenas ao osso, né? O Bone ali, que eu selecionei previamente aquela hora ali. Então, vamos ver como é que fica. Fiz isso. Pose, vamos ver. Agora parece que está controlando só. Esse aqui controla apenas aquele pedaço ali, né? Esse que a gente quer. Porque é a hora que eu quero deixar separado, né? Então,
Para eu fazer isso, vamos em editar aqui. Eu quero separar esse osso aqui para não ficar grudado. Ele controlar apenas o chapéu, conseguir erguer o chapéu e tudo mais sem alterar o corpo do nosso personagem, né? Então aqui é apenas eu fazer, é apenas eu, vamos vir aqui em Parent, que é em Armature, né? Selecionar ele ou dar com o direito aqui também. Vai aparecer as opções que eu quero para esse osso e Clear aqui para dar, para limpar, né? E eu quero que ele mantenha se obedecendo, então eu quero apenas que se desconecte daquele, para ele ficar livre, assim, ó. Vamos lá em Pose. Olha, mantém controlando tudo, porém agora eu consigo. Esse osso não tá mais grudado nos outros, né? Eu consigo fazer isso aqui. Por que que eu fiz isso? Porque na hora que eu quiser animar, vamos dizer que ele pule, a hora que ele cai, o chapéu fique para cima e aí caia depois em seguida. Algo do esquema assim, né? Apenas pensando em detalhes aqui. Então a gente tem essa opção, né? Ou até ó, se quiser diminuir depois no osso, fazer menor, maior, crescer, fazer uma animação disso, também é possível, né? Ou apenas rotacionar ele, né? Tem várias opções daí da animação. E tá pronto aqui os nossos bones aqui, né? Nosso personagem está sendo totalmente controlado por esse rig aqui. E a animação é o passar algo bem simples aqui dentro do Blender, para não me estender demais. Até pretendo trazer mais vídeos pensando em animação em si, né? Como animar, trazer movimento mais suave, algo mais complexo, né? Deixe sua opinião aí também, é muito importante para mim. Então, bem rapidinho, vamos só ver como é que a gente poderia animar agora que a gente tem tudo funcionando aqui, né? Então, agora em Pose Mode, vamos ficar aqui em Pose Mode, que é onde a gente faz a nossa animação. Vamos dizer que eu quero nosso personagem estar aqui atrás. Eu quero que ele anime dali e venha andando até aqui para frente. Para fazer isso, fazer essa animação aqui, né? Ó, já temos, como eu já tenho o principal ali controlando, eu já consigo fazer fácil ali o movimento do personagem indo. Aí você precisa ir fazendo as perninhas, mexendo também nesse processo, né? Então deixa eu voltar aqui e explicar como que... Aqui a gente tem, né, a timeline do Blender aqui. Aqui tá em frames, né, por segundo. Então cada framezinho aqui é, aqui tá o por padrão, né? 24 frames equivale a um segundo. Então aqui deu um segundo de animação, né? 24 frames. E assim sucessivamente, né? 48 vai ser 2 segundos de animação. E é só fazer a multiplicação, né? 24 por 60 frames. Opa, 60 segundos vezes os 24 frames por segundo, né? Seria uma animação de 1400 frames aqui, né? Então pense, é uma animação que duraria todo esse tempo aqui, né? Bem maior, né, do que a gente vai fazer ali. Mas eu quero fazer aqui, vamos fazer 48 segundos, frames para fazer aqueles 2 segundos de animação, né? Uma animação curtinha só para exemplificar aqui. Então, deixa eu deletar o que eu fiz antes. Opa, deleto aqui. Existem duas opções aqui para você animar, que você pode fazer aqui para ir registrando, né, a posição, como é que tá o teu personagem. Você pode simplesmente apertar I, ele já vai marcar ali ó, o nosso frame, né? Então agora se eu mexer, jogar ele para cá, apertar I, ele vai salvar ali, registrar aquilo lá. Então, ó, ele automaticamente já faz isso aqui, né? Registrou lá, ele vai levar o objeto até lá. Simples assim. Ou outra opção é você ativar essa bolinha aqui, ó, Auto Kang, né? Que seria Kang, não sei nem falar o bagulho. Mas seria o auto chaveamento ali, né? O auto registro da pose. Então eu vou marcar ela. Então dá o primeiro apenas aqui, né? Para ele registrar. Vou movimentar. E agora toda vez que eu movimentar o personagem, ó, ele já automaticamente gera ali o frame. Então eu vou fazendo isso cada framezinho em um lugar. Ele já registra automático conforme o movimento. Ó. Vou dar play.
Ele registrou todos os lugares ali, ó, automático. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Depende aí do da forma que você for trabalhar. Mas eu vou deixar marcado aqui, porque é o mais simples, mais rápido. Vamos voltar aqui pro primeiro, vamos apagar tudo. Você pode ou selecionar ou dar A, né? Para dar AL, como se fosse, né? Selecionar tudo. E delete padrão. Deletamos. Vou marcar aqui então a primeira I para registrar. E lá, nossa animação vai acabar ali aos 48 frames. Aí eu vou simplesmente movimentar o nosso personagem aqui para frente. Aí, ele já registrou ali as duas poses. E agora, essa aqui vamos dizer que seria a animação primária aqui, né? Da movimentação geral do personagem. Agora eu vou dar o restante, né? Da movimentação. Eu até, na verdade, aqui, né? Para demonstrar, eu prefiro animar primeiro a movimentação da perna aqui, né? E tudo mais. E depois eu acrescento esse movimento, porque daí a gente tem ele parado, né? Não fica algo perdido, assim, né? Tipo, mexe aqui, depois ele tá aqui. Fica meio confuso, né? Então eu vou primeiro animar as pernas dele. Então, selecionar as duas pernas, dar o I ali para registrar a primeira pose. Aí aqui no frame 12, vamos fazer a perna se movimentando para lá e a de lá para trás. E né, se você já viu o primeiro vídeo, né, você tem as noções aqui dos atalhos e comandos são os mesmos, né, na edição. Então, um R para rotacionar, né? Então, rotacionar como você quiser, G para movimentar, vai funcionar como ele está preso, ele não vai sair do lugar, né? Obedece esse osso aqui primeiramente. Então é basicamente rotação aqui, né, para fazer a animação. E se você quiser aprender, né, em uma visão, né, aqui no eixo X, por exemplo, que seria esse eixo aqui lateral aqui, horizontal, né, na verdade. Então, R, X para prender ali, ou R, Y para ele prender nessa outra visão. Vamos no de X, né, para fazer essa movimentação assim. E aí já registrou. A gente já tem essa movimentação aqui, ó. 12, agora lá em 24, eu vou selecionar esse frame aqui, copiar para ele voltar pro meio ali. Faz a mesma coisa com os dois. Cadê? Aqui. Aí, para fazer isso, ó. Ele ir e voltar. Ir e voltar, né? Tá aí lá pra frente, vamos ver onde pode ser. Lá no 36 é a mesma coisa, só que pra trás agora, né? E copia aqui o ponto inicial, para ele voltar no ponto inicial. Vamos ver. Opa, um ficou, faltou copiar de um. Cadê? Esse aqui. Aí, copiei errado. Aí. E a gente tem aqui as perninhas se mexendo, né? Não tá suave, né? Não tá assim profissional, vamos dizer assim, mas para esse tutorial acho que tá bacana, né? Que provavelmente se é a sua primeira animação, a gente tem que ir devagar. Vai ter próximos vídeos aqui mais complexos, né, abordando esse tema. É... E agora, tá registrar aqui a posição dele, ir lá pro finalzinho e mover ele. Opa, mover ele para cá. Vamos ver como é que fica. E a gente tem ele caminhando aqui, né? E você pode fazer várias outras animações, né? Mexendo o braço. Vamos fazer rapidão aqui. Aí fiz a animação secundária mexendo os braços também, para ficar um pouquinho mais dinâmico, né? E esse aqui seria ele caminhando, né? Muito simples. E você pode, né, aumentando a complexidade da animação.
para não ficar algo tão simples, né? Então, fazer assim, assim e assim. Ó, já fiz ele movimentando o chapéuzinho também. E assim sucessivamente, né? Sempre pense assim em animar o principal, os principais movimentos, né? Tipo, que nem as pernas, o tronco, né? E depois você vai acrescentando movimentos. Basicamente assim, né? Em camadas. Você vai acrescentando camadas, vai acrescentando mais detalhes e mais tornando, né, mais complexo a sua animação, mais profissional, mais bonita, né, com mais movimento. E acho que é isso por hoje, né? O vídeo acabou se estendendo um pouco mais do que eu queria, mas espero que você já consiga fazer as suas animações aí. É bastante simples, como você pode ver. Depois que você tem o rig pronto, né? Esse trabalho de movimentação, né? De trabalhar ele. Então, deixe aí as suas sugestões, seus comentários, suas dúvidas também, se você tiver. Para os próximos vídeos, quero trazer animações mais complexas, né? Personagens mais com mais movimento, talvez cena de luta, sei lá, pulando, fazendo piruleta, qualquer coisa. Deixe aí suas sugestões. Não esqueça de curtir esse vídeo e não se esqueça que tem um arquivo aí para baixar também, se você quiser ter o projeto aí para você abrir e fuçar nele, né? Animar direto em cima desse projeto sem precisar criar todo ele, para você treinar a animação, né? E por hoje é isso, valeu, tamo junto e até a próxima. Um bônus, né, para quem ficou até o final, é importante que depois que você animou, fez seu projeto, né, se você for iniciante, você provavelmente ainda não fez, mas é renderizar a animação, né, e você conseguir exportar ela e ter o vídeo, né, para você postar no Instagram, postar no portfólio, né, não sei. Mas para você conseguir ter o videozinho e mandar, né, no WhatsApp, no Instagram, como eu disse. E só te mostrar rapidamente como fazer essa exportação aqui. A gente precisa, é bastante simples aqui, vou ser bem direto. É adicionar a câmera. Tá aqui a nossa câmera, né? Vamos apertar aqui nela para entrar dentro da câmera. E agora tá bem simples de animar, de movimentar a câmera, né? Seleciona o cadeadinho aqui e movimenta aqui, ó, com a bolinha do mouse mesmo, você rotaciona, segurar o shift, você movimenta ela. E posiciona aí num lugar que você acha interessante, da onde você quer ver a animação acontecendo, né? Então, posso deixar ela aqui, né? Fazer essa animaçãozinha aqui bem rápida. Opa. Posso adicionar movimentos também à câmera, né? Rotacionar. Então, vou registrar aqui a câmera e quero que aqui no finalzinho ela esteja aqui e mais altinha aqui. Aí, mesma ideia. Agora a câmera movimenta também. E a gente Opa. A gente consegue, ó, câmerazinha movimentando, consegue renderizar tendo a câmera, né? Então é bastante simples. Agora a gente vem aqui em render aqui as configurações, não vou me aprofundar nisso, mas em output aqui, você vem aqui em selecionar onde que você quer exportar essa animaçãozinha, seleciona aí qualquer lugar, o nome, né, animação, tal. E escolhe o formato aqui, né? Por padrão, o Blender vem em PNG, né? Para ele exportar a imagem. Mas eu quero exportar vídeo, né? Então, FMPEG, vídeo, RGB, ok. Aqui, por padrão, tá esse Matroska também, né? Sugiro que você altere aqui, pode ser esse MPEG aqui. E é isso, né? As configurações que você conseguir exportar. Vir aqui em Render e Render Animation. Renderizar ela aqui. Aí depende um pouco da complexidade, né, da cena, tudo mais, que quanto o tempo, né, que vai ser necessário para renderizar. Mas após a renderização a gente tem o nosso videozinho final. E é só essa coisinha rápida que eu queria passar também, né, para você conseguir ver fora do Blender, né, ter o videozinho exportado e conseguir postar, né, fazer o que você quiser com o vídeo. E por hoje é só. Valeu, tamo junto e até a próxima.